Estamos ao vivo, pessoal. Começa agora a live Como Cobrar Dívidas em Tempo de Pandemia. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que aqui a live vai ficar salva tanto no Facebook do SPC Brasil quanto no nosso YouTube, tá bom? Essa é uma iniciativa do SPC Brasil. Eu sou o Michel Félix e hoje conto com a presença aí dos meus colegas e especialistas, Ronaldo Guimarães, Vivian Ávila e Bruno Lozzi. Então eu vou passar a palavra para que cada um possa se apresentar. E aí fiquem à vontade para mandar perguntas, é super importante a participação de todos aí, estamos aqui para te apoiar, ok? Então, Ronaldo, Bruno, Vivian, se vocês puderem se apresentar aí para a nossa audiência, por favor. Bem, bom dia a todos, né? Como o Michel falou, meu nome é Ronaldo Guimarães, eu cuido aí do canal de vendas diretas no SPC Brasil e vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Doutora, por favor. O áudio está fechado, doutora Vivian. Desculpa, gente. Olha como eu comecei, né? Meu nome é Vivian Ávila Moraes, eu sou gerente jurídica do SPC Brasil e hoje a gente vai bater esse papo, é super importante, estamos num dia muito apropriado, ontem teve novidade no Poder Legislativo, né? E eu estou aí à disposição de vocês, por favor, interajam conosco, façam perguntas, aqui a gente tem pessoas com habilidades diferentes, exatamente para que a nossa conversa seja bem rica e você com certeza vai agregar. Muito bem, bom dia a todos. Sou Bruno Lozzi, superintendente comercial do SPC Brasil. É um prazer, primeiramente, poder dividir aqui essa apresentação com nossos colegas aí do dia a dia, né, com esse grupo seleto. Espero contribuir aí com as informações para uma discussão produtiva de um tema, né, desafiador. Então, espero que a gente consiga aí, desdobrar esse tema aí que seja importante aí para o dia a dia, né, de todos que estão aí curtindo essa live. Muito obrigado aí, agradeço meus colegas. E hoje nós vamos falar sobre cobrança e recuperação de crédito, né, pessoal? E como esse processo ele foi afetado por conta deste novo cenário aí causado pela pandemia do Covid-19. Eu tenho certeza aí que vai ser uma conversa muito rica e que pode gerar muitas ideias que você aí que está assistindo pode aplicar na sua empresa. Então vai anotando aí suas perguntas, porque nós vamos responder no final, tá bom? Então fique à vontade aí ao longo aí do nosso bate-papo, mandem perguntas que o nosso time está aqui para te ajudar e te responder, tá bom? Falando um pouquinho do SPC Brasil, a gente está aqui para melhorar os resultados da sua empresa com segurança e credibilidade que a força da marca do SPC Brasil pode te ajudar, tá? E aí, mais do que análise de crédito e registro, o SPC Brasil é uma empresa de dados que une tecnologia e inteligência para entregar aí as melhores informações sobre o consumidor. Nós estamos conectados no Brasil inteiro, são mais de 1 milhão de empresas consultando, utilizando a marca, os produtos SPC, com mais de 50 milhões de consultas por mês, e a nossa tecnologia é a tecnologia de ponta aí para levar o melhor serviço e informações para o mercado. E aí, quando a gente fala, né, em cobrança, a gente precisa falar um pouquinho do cenário econômico em tempos do Covid-19. E aí eu passo aqui para a nossa querida doutora Vivian passar as informações aí para vocês. Bem, gente, o que acontece é o seguinte, quando surgiu a pandemia, a necessidade de nós fazermos isolamento, né, estarmos em quarentena, o SPC Brasil, como todo o mercado, não só nacional, mundial, começou a se fazer alguns questionamentos. Qual é o ponto em que nós podemos colaborar? Como nós podemos colaborar nesse momento, né? Nós sabemos que a palavra de ordem realmente é colaboração. Aqui a gente já está acostumado a fazer as coisas em cocriação, né? Em estar interagindo o tempo inteiro com os clientes, com a sociedade, mas o fato é que agora isso foi uma obrigação do SPC Brasil como birô de crédito e como um agente aí importante no cenário econômico. Os birôs resolveram, então, que deveriam fazer uma suspensão da hibernação, uma suspensão dos registros maior. Nós optamos por um prazo de 45 dias, toda a nossa indústria fez essa opção em conjunto, para que credores e devedores pudessem negociar essas dívidas.
Ontem nós tivemos uma novidade, né? Então, ontem nós tivemos a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL 675/2020, então ele já está com a redação fechada, né? A partir do dia 20 de março, os registros ficam suspensos por 90 dias, e esse prazo pode depois ser prorrogado pela Senacom. O que ocorre precisamos então entender que essa suspensão, ela é uma suspensão que ela vai vencer agora, porque são 90 dias a partir do dia 20 de março, mas nós precisamos entender qual que é a importância dessa suspensão para o cenário econômico. Às vezes nós temos a impressão que um projeto como esse vai de verdade proteger o consumidor, quanto na verdade o que ele pode gerar e provavelmente vai gerar é uma negativa de crédito maior, né? O crédito pode diminuir na praça. Então, esse é um projeto que tem toda a nossa atenção. O que ele define é isso, e eu tenho certeza que vocês vão ter perguntas e nós vamos esclarecer ao final da live. E aí estamos na expectativa desse momento passar e as coisas poderem voltar ao normal, né? Como eu disse antes, pela NBC, independente do PL 675, nós já tínhamos decidido fazer a hibernação por 45 dias. Então, o que vai acontecer é que agora nós vamos ter que conciliar o prazo da lei com o prazo inicial que nós havíamos imaginado de suspensão de 45 dias. Lembrando que esse projeto ainda precisa ser sancionado pela Presidência da República para que realmente seja uma lei válida e que a gente possa aí aplicá-la no dia a dia. Muito bem. E como consequência desse cenário, os indicadores de inadimplência também aumentaram, né, Ronaldo? Conta aí para a gente um pouquinho dos indicadores. Pois é, né? A gente está vivendo esse cenário aí complicado em relação ao fechamento do comércio. Muitas pessoas foram desligadas aí nesse período ou tiveram uma diminuição considerável do salário. Isso tudo mexe com a questão aí da economia, com a relação dos compromissos em dia e tudo mais. Vocês estão vendo aí que os números, né, de fevereiro a março, eles deram uma agravada, eles subiram em 1,78%. Os indicadores de abril e maio eles ainda não têm aí esse detalhamento, mas eles também refletem um aumento considerável nesse processo das dívidas em atraso. Essas dívidas elas são puxadas, né, percentualmente, aí a maior parte está concentrada no mercado financeiro, e 39%, quase 40% da população que está inadimplente é a população aí, que é a população adulta. A média do aumento, né, em cima das dívidas é de 1,95%, 40% das dívidas está em torno aí de até R$500. Ou seja, a gente tem um cenário complexo, com devedores, com empresas muitas vezes fechadas, sem a possibilidade de receber essas dívidas pelo meio tradicional. O varejo, principalmente aquele de pequeno porte, tem a prática ainda tradicional de fazer com que o consumidor volte até a loja poder fazer um pagamento da dívida, e isso gera um impacto naturalmente nessa questão aí do atraso, aliado com essas questões todas relativas à questão do emprego, à questão da diminuição do salário. É realmente uma questão complexa, né, Michel e os colegas, né, com o objetivo da gente resolver isso daí. Com certeza. E a gente tem uma pergunta aqui de quando inicia a suspensão da inclusão. Bom, a suspensão da inclusão ela não vai ocorrer, tá? As empresas elas vão continuar negativando, fazendo suas inclusões. O que vai mudar é apenas o prazo de hibernação, né? Que antes era um prazo aí de 45 dias, a gente vai ter um prazo de 90 dias. Certo, Vívia? Quer fazer algum comentário? Quero sim, Michel. O que acontece? Quando a gente fala de suspensão de inclusão, é a suspensão da informação no mercado, né? Então, as empresas, elas podem e devem continuar os seus processos de registro de inadimplência, com certeza, mas sabendo que se a lei for sancionada, né, aí sim nós teremos um processo em que esses registros que foram solicitados na base, né, as inclusões foram solicitadas, eles vão ficar hibernados. A gente não vai mostrar ao mercado durante o prazo de suspensão. Perfeito. E Bruno, fala para a gente um pouquinho aí da reação de oportunidade aí das empresas com todo esse cenário aí por conta da pandemia do Covid-19. Bom, Michel,
eis a questão, né? A gente acompanha já o mercado tanto de crédito de cobrança e sabemos que existe um estoque de inadimplência aí médio, sazonal aí durante alguns períodos. Então, muitas empresas planejam, né, as suas ações justamente pelos resultados históricos, enfim, pelas sazonalidades e já por uma margem de segurança que sempre, né, na concessão do crédito, se aplica ali em função desse histórico de inadimplência. A situação atual é eu, né, particularmente nunca havia presenciado uma situação como essa, né? Já passei aí por algumas recessões, crises mundiais, mas não nessa proporção e pela situação. Então, acho que o grande desafio, né, frente a tudo que nós estamos passando, é de fato, né, como cobrar e receber daquele cliente que não é contumaz, inadimplente, aquele que comprou com a intenção de pagar e por um fator alheio à sua vontade, né, ou teve redução de renda, ou perdeu o emprego, por quê? Né, mais uma vez, acho que nem o mais pessimista, né, talvez pudesse prever uma situação, né, como essa, onde a gente está há praticamente 90 dias aí vivendo um isolamento social, né, afetando milhares de empresas e milhões, né, de consumidores. Então, acho que esse é o ponto principal, né? Ele é um modelo diferente, o momento requer que seja uma situação diferente e o SPC, né, seguindo seu propósito de ser o elo de confiança e de trazer novas tecnologias, a gente tem trabalhado aí, né, manhã, tarde e noite para prover, né, soluções para que minimize aí esses impactos, né, porque a gente entende e respeita o momento, né, a gente sabe de todas as dificuldades, mas existe um estoque de cobrança, né, e uma inadimplência que é um desafio para as empresas receberem, né? Então, acho que tem algumas oportunidades e aí se fala muito na humanização dessa cobrança, né, e eu entendo, né, nada mais do que justo por um momento, né, onde a gente não está falando de um inadimplente contumaz ou de um devedor de má fé, e sim de alguém que poderia, há 90 dias atrás, estar numa situação e que hoje se encontra, né, num momento adverso em função do que a gente está vivenciando no nosso dia a dia. Então, acho que esse é o principal desafio, essa cobrança humanizada, né? A gente tem os modelos preditivos, é natural, é uma conexão direta, né? A gente precisa, até para poder descolar o devedor contumaz desse devedor, né, momento pandemia, e aí nada mais assertivo do que um modelo preditivo, né, customizado aí para a gente poder selecionar aí por um que a gente chama de collection score, para a gente poder identificar, né, porque no meio de todo esse estoque, né, tem esse, né, que é o pós-Covid, mas tem aquele também que, independente de pandemia, com ou sem pandemia, já estava ali naturalmente nesse estoque de inadimplência. Então, é necessário, mais do que nunca, né, aplicar esses modelos estatísticos para a gente fazer o refinamento da lista, disponibilizar o canal adequado de atendimento e comunicação com cada perfil de cliente, fazer as integrações, né, nas plataformas, nos agentes virtuais, nos aplicativos, nas centrais de atendimento, enfim. Acho que é o momento de fazer toda aquela transformação digital, né, que algumas empresas já haviam iniciado e aquelas que estavam apenas planejando. Então, esse é o momento, né? O mundo está mais digital em função, né, da situação que a gente vive e nós, o SPC Brasil, está aqui para apoiar os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos associados nessa transformação digital. Ô Bruno, e como que o mercado vê essa pandemia aí, né? O que o mercado vem falando aí dessa transformação digital que as empresas estão passando aí, principalmente com a pandemia do Covid-19? Enfim, a gente tem feito aí, né? A gente tem, apesar de estar remoto, mas a gente está muito próximo, né? Acho que mudou muito a relação presencial agora para a relação online, né? Mas a gente tem falado aí praticamente diariamente com os nossos principais clientes sobre os desafios
E aí a gente traz aqui, acho que 3 executivos de referência, né, do mercado, um no segmento de assessoria de cobrança, que é um grande parceiro nosso, né, um varejista e um executivo da indústria do ramo alimentício, né? Então, são 3 depoimentos interessantes que eu acho importante aí, né, até por ser perfis e segmentos diferentes, mas é importante entender aí essa relação aí, o que cada um entende, né? Então, eu vou estar primeiro aí fazendo a referência em relação a uma parceira nossa, uma executiva, né, de crédito da indústria. Ela fala que fica, nesse momento é clara a palavra de ordem para o momento é reinventar-se, né? A renegociação e preservar o relacionamento com a base na boa-fé. A tendência é a utilização dos meios tecnológicos juntamente com os padrões de abordagem menos agressiva, né? E soluções de cobrança, somando tecnologias e abordagem amigável. Muito do que eu falei anteriormente, né? Então, é um novo perfil de inadimplente. Então, você tem que ter aí palavras de ordem da renegociação, da reinvenção e preservar o relacionamento, porque esse cara, a única certeza que a gente tem é que isso vai passar, né? Isso passando, ele continuará sendo cliente. Então, é o momento que eu acho que ele é crucial ali para a gente poder não deixar de ter o nosso propósito de recebimento, mas também entender o momento, que é um momento de renegociação. E aí nós temos aí uma segunda referência, que aí já sim um executivo, um grande parceiro nosso do mercado de cobrança, que ele fala que cabe ao universo de consumo o engajamento de todos para que paradigmas sejam quebrados, né? O posicionamento do credor deve ser acolhedor. Então, acho que todos nós aqui, enfim, a gente está quebrando vários paradigmas, seja do trabalho home office, né? Seja das reuniões online, seja das lives, que tudo isso é um aprendizado, e a gente pode usar isso como uma referência para os nossos negócios, seja crédito, seja cobrança, enfim. E finaliza aqui com o executivo, né, coletando aí alguns feedbacks, um executivo do varejo, que fala que, em linhas gerais, os casos de sucesso já revelam que, no futuro, não haverá varejo sem tecnologia. O setor todo estará muito digitalizado. Então, por isso que eu até comentei anteriormente, que aqueles que já iniciaram, né, que deram o pontapé, que façam rápido. Aqueles que ainda estão no papel, no planejamento, né, que tirem isso do papel e façam já. Porque o trabalho remoto, a digitalização, não é mais uma tendência. Hoje ela passa a ser uma realidade, né, impulsionada pelo desejo do cliente, né, pela agilidade, e agora por esse momento que a gente passa aqui. Enfim, né, voltando, a gente tem aí alguma certeza que vai passar, a segunda é que gerar aprendizados, e a terceira é que terá muitas oportunidades. Mas essas oportunidades serão aproveitadas para, de fato, quem, né, fizer acontecer e ir para o caminho da tecnologia e do mundo digital. Então, acho que são essas contribuições. É isso aí, Bruno. E a gente tem algumas perguntas. O Maurício Nunes, ele faz uma pergunta para a doutora Vivian. Só para ficar claro, os apontamentos restritivos antes do dia, né, 20/3, continuam a aparecer nos relatórios do SPC? Bem, os apontamentos hoje continuam a aparecer e depois continuarão, porque a vigência da lei, né, a aplicação da lei é para registros ocorridos após o período de inadimplência, o período de pandemia, né, que é 20 de março. Perfeito. A Laerte, ela pede aí algumas orientações para as empresas que entrarem em dificuldades por conta do aumento da inadimplência dado o momento, né? Então, Laerte, a gente vai dar algumas dicas aqui, apresentar algumas referências de mercado de como vem sido trabalhado esse processo para ajudar as empresas nesse momento de cobrança, tá? E para falar disso, eu acho que já é um bom caminho. Quais são as atuações de combate utilizadas pelas empresas em suas estratégias de cobrança, que são ações realizadas de imediato, tá? Até para responder essa pergunta aí. Então, o acionamento de consumidores com alto nível aí de relacionamento, aquele consumidor que você já tem um alto índice de relacionamento, né? Mas, de fato, tende aí a ter uma inadimplência, já pode entrar em contato com esse consumidor, já pode fazer uma ação mais assertiva para a recuperação. E para aqueles consumidores, né, que você identificou que está próximo aí a não efetuar o pagamento ou está há mais de 180 dias sem trabalhar um relacionamento de recuperação,
aí o ideal é você trabalhar alguns descontos mais agressivos aí para tentar trabalhar essa recuperação. Além da prorrogação de carência do primeiro pagamento para contratos renegociados, né, mudando aí de 45 para 90 dias, conversão de valor pago em bônus ou descontos em próximas faturas, então você acaba fidelizando aí o consumidor, dando algum bônus, algum benefício para ele com esse pagamento aí realizado dentro do prazo aí acordado nessa renegociação, acordos nos autos de busca e apreensão. Hoje, praticamente, as empresas estão 50% home office aí no seu call center, seguindo aí as orientações de sanitização do Ministério da Saúde. Então, aqui são algumas ações que foram realizadas pelas empresas, né, que estão trabalhando com cobrança, já de imediato, para tentar converter aí essa inadimplência em algo mais preciso para a recuperação desses débitos, até postergando um pouco o prazo do pagamento, para conseguir essa recuperação, esse pagamento aí do consumidor. Já para ações de curto e médio prazo, a gente pode trabalhar aí uma segmentação de descontos, né, para dívidas com até 60 dias de atraso, considerando aí grupos de risco, né, então dar descontos aí para idosos, autônomos e desempregados, a isenção de juros e multa até 45 dias após o vencimento, então trabalhar isso na gestão da carteira de cobrança, né, para não prejudicar o consumidor e trabalhar uma recuperação. A concessão de desconto para contratos a vencer, né? Talvez tenha aí alguns descontos bem agressivos para recuperação. Parcelamento de faturas a vencer em até 6 vezes. Empresas de cosméticos vêm trabalhando muito isso. Ou a negociação de prorrogação de recebíveis por serviços prestados, né? Principalmente aí com assessorias de cobrança. Então, aqui são algumas dicas, né, que a gente identificou aí com os nossos clientes e que eles vêm aplicando aí junto ao mercado para trabalhar uma recuperação. E aí, Bruno, fala um pouquinho para a gente da cobrança e recuperação. Como que o SPC Brasil pode apoiar além da negativação? Bom, Michel, acho que são soluções complementares, né? Nós somos aí as principais referências quando o assunto é cobrança, né? Crédito e cobrança. Há muitos e muitos anos a gente provê aí para o mercado soluções e serviços, e acho que é o momento, né, da complementariedade, né, do aperfeiçoamento dessas soluções. Então, o que a gente vem buscando aí é aperfeiçoar aqueles modelos tradicionais. Então, a gente tem aí o próprio registro no SPC, que hoje acho que acredito que seja a ferramenta mais eficaz para a recuperação de crédito, né? Só que ela vem de forma complementar, já mais nessa linha da transformação digital, né? Aquela carta tradicional, né, que por anos e anos, e ainda, né, exerce ainda um posicionamento muito forte em relação à dívida, né, chegar a carta do SPC, enfim, a gente tem criado soluções alternativas aí a esses comunicados. Então, temos aí mais para frente a gente vai estar apresentando, né, que são os nossos produtos digitais aí em relação a novas opções, né? Então, até para não dar um spoiler aqui, eu vou me resumir e falar que tem boas novidades aí por vir, né? Mas eu diria que são modelos complementares, o cerne continua sendo, né, o propósito inicial, principal, a recuperação, né? Só que é uma recuperação seguindo essa linha e seguindo essa tendência da transformação digital. E aí, sem perder a efetividade do posicionamento, que a gente sabe que todos, né, reconhecem que o nosso maior ativo é a marca SPC, né? Esse é o nosso maior ativo, isso é o que a gente vai continuar sempre explorando, só que a gente pode explorar, né, seja através de uma carta física, seja através de um SMS do próprio SPC, enfim, seja através de um outro meio, né, de comunicação, mas sempre tendo como pilar ali os propósitos de recuperação e o posicionamento da marca SPC. Então, acho que dentro dessa vertente, a gente aperfeiçoou algumas soluções, né, conectadas ao momento atual. Tá? Enfim. É isso aí, Bruno. E tem uma pergunta aqui da Grazi, se perguntando se neste período podemos negativar clientes. Sim, pode negativar clientes, só o registro aí vai ser disponibilizado mediante aí ao projeto de lei, né? Caso aprovado pelo nosso presidente,
a gente tem aí um prazo aí de 90 dias para disponibilizar esse registro nas consultas SPC. Mas deve-se aí trabalhar o registro desse consumidor, até por conta, né, de notificá-lo, né, que de fato, se ele não honrar com aquele pagamento, o nome dele vai ficar disponível nos cadastros de inadimplência, né? Ô Bruno, comenta um pouquinho para a gente sobre a régua de cobrança SPC, qual que é o objetivo dessa régua, como que a gente pode apoiar as empresas utilizando aí essa nova solução SPC Brasil. Bom, essa é uma das soluções que ela foi aperfeiçoada e tá sendo disponibilizada a toda a nossa base de associados para justamente, né, estruturar tudo isso que a gente vem falando, né, desse momento. Então, nada mais do que necessário, talvez, o aumento de eficiência, né, que é o principal objetivo da régua, a eficiência, a agilidade e, principalmente, a inteligência no processo de cobrança. Tá? Então, são soluções que vão definir quem, como, quando e qual canal de acionamento utilizar, né, através de uma análise especializada na gestão de carteira e direcionadores aí, né, para maximização dessa recuperação. Então, é uma solução que gera maior eficiência, maior inteligência no acionamento, né, e utiliza o meio adequado para o perfil do cliente. Acho que esse é o ponto principal. Então, cada cliente, cada consumidor inadimplente, né, ele tem um perfil, né, e dentro desse perfil você tem os acionamentos mais adequados, né? Então, ainda assim, para alguns perfis serão necessário a carta de cobrança tradicional, aquela enviada pelo correio. Para outros, né, são perfis mais digitais, então basta um SMS. Outros, um e-mail. Enfim, então a régua ela nada mais é do que uma solução que dá inteligência para você acionar, né, o perfil adequado de devedor para aquele melhor meio, né, de um acionamento mais eficiente, mais eficaz e com aquele propósito que a gente sempre se posicionou, né, levar uma maior recuperação de crédito para nossos associados. Então, a régua de cobrança, o propósito é esse. É isso aí, Bruno. Bom, ficou claro aí que implantar uma estratégia de cobrança é essencial, né? E principalmente no momento como esse. E diante disso, qual é o papel do especialista nisso tudo, né? O quanto contar com um especialista pode interferir nos resultados. E aí eu passo a bola para o nosso Ronaldo Guimarães, gerente nacional do SPC Brasil, para dar algumas dicas para vocês, principalmente falando um pouquinho da régua de cobrança SPC Brasil. Muito bem, Michel. Obrigado aí. Cara, o que a gente tem, né, juntando aí tudo que o Bruno de fato mencionou, nós temos aí uma série de soluções que visa aí a humanização desse processo de contato com o cliente. A gente gera flexibilidade para o empresário para que ele também tenha aí uma multicanalidade no processo de recuperação. Por quê? Né? Porque você tem aí os perfis do consumidor digital, entrante no mercado de crédito, o mundo tradicional, ou seja, todo mundo virtualizado já de alguma forma, e o nosso processo, a nossa régua, ele passa pelo processo de inclusão tradicional na base de dados do SPC. Talvez em muitas ocasiões o dado talvez não esteja sendo de conhecimento do credor, a gente passa por um processo de enriquecimento dessas informações para o envio obrigatório da comunicação, que ele é um envio digital, pode ser o físico e o digital, seja por meio de um envio de uma carta, de um e-mail, ou até a carta tradicional, né, o e-mail ou o SMS, perdão. Temos aí um processo de atribuição de um score de recuperação, que nada mais é, no inglês, do Collection Score, que ele indica a probabilidade de um consumidor pagar aquela dívida ou pagar uma dívida, visto que a gente tem essa informação dentro da nossa base de dados, a gente consegue fazer e construir modelos preditivos que vão conseguir classificar esses consumidores dentro de uma probabilidade de pagamento, e aí sim a gente estabelecer quais serão as melhores formas de acionamento desses devedores. Temos uma plataforma de negociação de dívida online, ou seja, para facilitar, inclusive, o processo de pagamento, de negociação da dívida, sem a necessidade da ida a um determinado ponto físico
e nem a interação necessariamente com o humano. O processo de reacionamento desse consumidor por meio de uma notificação, uma segunda notificação de que ele está devendo, e aí pode ser uma notificação com uma linguagem um pouco mais de uma recuperação extrajudicial, pode ser uma linguagem um pouco mais amigável, a gente pode escolher o tipo de canal que a gente vai acionar esse consumidor, e por fim ainda uma carta-campanha que é estimulando aí a recuperação, todos esses processos, né, colocados dentro da melhor esteira, de acordo com a necessidade do cliente, com o objetivo de fazer a recuperação da dívida. E totalmente customizado, né, Ronaldo? Então a gente consegue aí, de acordo com a necessidade da empresa, a gente ajustar aí tanto prazo quanto comunicação para, de acordo com o perfil do cliente dele, a gente ter uma cobrança aí amigável e respeitando aí as políticas da empresa, certo? Perfeito, né? O que a gente vê no próximo slide, exatamente esse processo aí com uma ação customizada pelos nossos especialistas na área de recuperação. A gente, além de, obviamente, trabalhar aquelas dívidas que estão incluídas na base do SPC, a gente também pode fazer uma análise em cima de uma carteira de devedores que pode ser enviada ao SPC Brasil, submetendo também a um processo de score de recuperação para a gente identificar e segmentar essa base da melhor forma possível, propor aí a régua de acionamento por esses nossos multicanais e, inclusive, com a possibilidade, por exemplo, do empresário disponibilizar um canal de contato para a gente colocar nesse processo da régua. Pode ser um chat, pode ser um chatbot, pode ser alguma outra plataforma que ele tenha. A gente pode personalizar esse processo até a consolidação de todos os resultados em cima do processo de recuperação, Michel. É isso aí. E para falar de cada etapa, Ronaldo, a gente tem aí o registro Omnichannel, né? Então, o SPC Brasil é muito conhecido pela carta, né? A famosa carta aí de registro do aviso de inclusão do débito em nossa base. E agora, aí passando por toda essa digitalização, o SPC Brasil está passando por um processo de transformação digital e hoje nós disponibilizamos para o mercado, principalmente aí com a questão do Covid-19, né? E o processo carta acaba tendo aí um apelo também muito forte ao consumidor, mas nós também temos outros canais, que é o registro aí por SMS, o registro aí por e-mail, e aí o empresário ele pode optar tanto pelo SMS, pelo número do telefone, ou e-mail que ele faz a captação no momento aí do relacionamento com o cliente, quanto também enriquecer com a base do SPC Brasil para ter uma assertividade aí no contato junto ao consumidor. Então, hoje, o empresário ele já pode optar aí em trabalhar esse registro multicanal, né? Tanto por SMS, quanto por e-mail, quanto pela própria carta física, que por anos aí sempre apoiou os lojistas, os empresários, na recuperação de débito por conta da força da marca SPC. Então, esse registro Omnichannel aí é uma tendência e as empresas podem se adaptar, inclusive contratar com o SPC Brasil essa nova solução que já está disponível aí para o mercado. Além disso, a gente também pode apoiar as empresas com o score de recuperação, né? Identificar em sua base quais são os clientes com maior chance aí de recuperação, conforme aí o Bruno havia já passado para vocês algumas ações ou opções que podem ser feitas aí para recuperar a dívida do cliente e cobrar com mais assertividade aquele cara que tem alta propensão para o pagamento, né? Então a gente pode apoiar aí as empresas na identificação, né, desses consumidores com alta propensão a pagamento. E de acordo aí com as faixas de score que esse cliente apresente para efetuar um pagamento, né, quanto maior a nota, maior a probabilidade dele pagar, a gente pode traçar aí estratégias de recuperação desses débitos. Ronaldo, Bruno, se vocês quiserem comentar aqui algumas ações que a gente pode trabalhar nessa recuperação, o score é uma ferramenta aí super válida para apoiar aí numa quebra de carteira, identificação de perfil e cobrança aí assertiva para uma recuperação muito mais rápida e efetiva. Vai lá, Brunão. Bom, só uma consideração aqui bem simples, mas muito efetiva. Talvez seja o score de recuperação dos principais investimentos, né? Porque você gera assertividade e um poder maior de recuperação. Eu sempre costumo, nas palestras, né, antes presenciais, agora as virtuais, sempre falar que às vezes você tem 2 inadimplentes
e você tem recurso para cobrar apenas um, né? E qual que você vai cobrar? Então, você tem um inadimplente que está devendo só a sua empresa e o outro está devendo a sua empresa mais 50 outras empresas. Então, quem vai te falar que é a probabilidade sobre o recebimento? Então, o score ele te dá exatamente isso. Ele faz ele aplica técnicas estatísticas para fazer discriminação de probabilidade de pagamento. Então, ele vai falar assim, ó, Ronaldo, se você tem 2 inadimplentes e seus recursos só pode cobrar um, cobra esse aqui, ele tem uma probabilidade maior de pagar porque ele está devendo só você, né? Aquele outro ali, além de dever a sua empresa, está devendo outras 50, outras 70 a empresa. Então, ele tem uma dificuldade maior. Então, o investimento no score de recuperação é justamente te falar, né, demonstrar quais aqueles clientes com a maior probabilidade de pagamento. E aí são muitas variáveis, né? Desde o endividamento, né, até o histórico de pagamento. Às vezes é um consumidor que está com algumas dívidas, mas vem demonstrando um histórico de pagamento nos últimos 6 meses. Então, é uma oportunidade de renegociação. Então, é um produto que tem uma grande relação custo-benefício, né, acerca dessa inteligência que ele te proporciona para direcionar ali os seus budgets de investimento de cobrança, né? Então, a gente tem N cases de sucesso, né, que demonstra com a utilização do score, e aí deixa de ser custo, né, e passa a ser investimento. Então, se aplica o score de recuperação e você tem um aumento de eficiência aí no recebimento. Então, acho que talvez aí sejam os principais pontos aí que quem ainda não conhece, né, precisa conhecer. No complementando aí, Brunão, sua observação muito bem colocada, né, o grande desafio do cara que está ali com toda aquela carteira a ser cobrada, né, é quem eu cobro primeiro. Normalmente, o tradicional, o cara pensa, eu vou cobrar o título mais recente ou a dívida mais alta, né? E aí as estratégias, elas fluem somente em função praticamente, na grande maioria das vezes, em cima dessas duas variáveis. Então, quando nós temos ali a informação sobre, poxa, eu vou colocar aqui um outro ponderador, uma outra variável que vai ponderar essa análise, que seria exatamente, ó, esse cara tem mais chance de pagar. Então, o seu esforço que normalmente estaria ali para uma dívida somente com o viés de que seria a dívida mais recente e mais alta, você pode pegar ali um cara que está no meio ou um grupo maior de pessoas que está no meio daquela lista de devedores, com uma probabilidade talvez bem mais alta de receber, com um esforço muito mais simples, que pela orientação do Collection Score, do score de recuperação, a gente pode fazer simplesmente um acionamento pelo disparo de uma SMS sem gastar tanto para esse processo de cobrança, ou seja, ele vai ter uma efetividade com uma diminuição do custo operacional aí, focado exatamente naqueles caras que têm uma probabilidade e uma chance maior de receber, de pagar pela dívida. E tem um outro ponto importante aí, só fazendo uma outra referência. Em alguns casos, o score ele vai te sugerir nem cobrar, porque entra naquela, né? Qual a forma mais rápida de ganhar dinheiro? É você parar de perder dinheiro. Então, às vezes, você está cobrando, né, vários clientes que uma ligação, uma carta, um SMS é custo. É um cara, ou que o score vai identificar que é uma fraude, ou que é um devedor contumaz, e todas as ações e esforços que você está fazendo ali, na verdade, você tá tendo prejuízo. Então, acho que essa discriminação, né, tanto para o bom quanto para o mal, ela é importante, porque ela vai evitar você perder dinheiro, né, com situações que você já pode jogar lá no PDD, porque é fraude, igual você tem milhares de outros aí tentando receber desse consumidor. E na outra vertente, você tem aquele devedor, que é o que a gente tem passado e vai passar ainda, o segundo semestre vai se acentuar, é esse devedor não contumaz, né? Talvez é a primeira experiência como inadimplente, a segunda experiência, e aí o Collection ele vai te sugerir uma abordagem diferente, né? É uma abordagem de um inadimplente que não está acostumado a ser cobrado e que, em função aí da pandemia, ele está na situação de inadimplente. Então, acho que são essas considerações aí. É isso aí, Bruno. E além da gente apoiar no processo, né, de comunicação com esse devedor, né, independente do meio, seja por SMS, por e-mail, até por carta física,
identificar o perfil desse cliente em pagar, a gente pode apoiar aí as empresas com uma plataforma de negociação de dívidas online, né? Onde o consumidor ele consegue acessar o SPC Brasil, tanto por meio da plataforma, quanto pelo aplicativo SPC Consumidor, e caso essa dívida esteja disponível para negociação, ele já efetuar a negociação na própria plataforma ou até mesmo no aplicativo do SPC Brasil. Então, as empresas elas podem integrar aí a sua dívida, né, os seus devedores, junto ao SPC Brasil, mas não apenas para a gente trabalhar no processo de registro, mas também para apoiar essas empresas na recuperação, né, no relacionamento com esse consumidor, tanto no aplicativo do SPC, no balcão das entidades espalhados aí por todo o Brasil, quanto por nossa plataforma de negociação de dívidas online, disponível aí para todas as empresas. E também a gente pode apoiar aí, como o Ronaldo disse lá, quando estava explicando a regra de cobrança, apoiar também com uma segunda notificação, né? Então, eu usei a força da marca do SPC Brasil, mandei uma carta e agora eu quero fazer um reforço para esse consumidor que ainda continua devedor. Então, você pode optar também por esse reforço, ser por SMS, por e-mail ou por carta física, e para cada um desses meios, você customizar o texto, né? Você pode utilizar um texto padrão sugerido pelo SPC Brasil, trabalhar uma carta convite, convidando esse cliente para uma nova renegociação, um texto customizado aí de acordo com a necessidade da sua empresa, já colocando aí à disposição seus canais de relacionamento com o consumidor, ou uma comunicação um pouco mais assertiva, né, com um apoio aí mais extrajudicial, né, com ações judiciais provocando aí esse consumidor para uma negociação. Então, aqui você pode trabalhar qual tipo de registro você deseja, qual tipo de perfil de dívida que você quer cobrar, o tipo de pessoa, a região que deseja fazer a cobrança e qual que é o valor da dívida, né? Às vezes aquele registro com baixo valor, você não queira trabalhar nesse momento, ou você identificou pelo score de recuperação que é melhor falar com determinada faixa de cliente que hoje é devedor contigo. Então, a gente consegue trabalhar essa customização para atender às suas necessidades e trabalhar uma recuperação muito mais assertiva e customizada ao seu negócio, né? E também, né, além de você fazer um segundo aviso, você pode customizar uma marca de devedor, né, para que ele possa comparecer à sua empresa com essa carta ou com um código aí para ter um desconto especial. Então, tudo isso a gente consegue te apoiar na recuperação. São soluções que estão aí disponíveis no portfólio do SPC Brasil e como bem a gente falou aqui, né, a gente consegue customizar de acordo com a sua necessidade, né? Não apenas seguir um fluxo de cobrança, mas um fluxo de cobrança que faça sentido hoje para o momento que nós estamos vivendo. Certo, Ronaldo? Certo, Bruno? Certíssimo, Michel. Perfeito. E aí, pessoal, vou pegar aqui algumas perguntas que veio aí da nossa audiência para que a gente possa te ajudar aí com sanar suas dúvidas, enfim, ajudar aí. A Aline Conté, ela perguntou assim, para o novo cliente, faça a consulta, mas se ele não estiver em um novo registro, não saberei? Neste caso, Aline, o registro ele vai ficar disponível, respeitando aí a data de disponibilização do registro, conforme caso ocorra a aprovação da lei, né, postergando dos 45 dias para 90 dias, ok? Então, tudo isso vai variar de acordo aí com o prazo aí de disponibilização desse registro. Uma outra pergunta que a gente tem aqui o Tiago Parente, ele faz uma pergunta para o Ronaldo. Dentro da realidade do interior, o que você sugere como solução de cobrança, Ronaldo? O que eu posso te falar, Tiago, e para os demais, as nossas soluções, elas não enxergam, obviamente, essa diferenciação de região, né? Seja de região, de tamanho de cidade, ou seja, as nossas soluções, como tem um livro que fala que o mundo é plano, né? No mundo digital, todo mundo é menos digitais, né? Mas é uma realidade que a gente, obviamente, não percebe. As pessoas têm um telefone celular, muitas delas têm um smartphone, têm condições, aí, obviamente, de recebimento de um SMS. Existem mais telefones celulares do que
do que telefones fixos, do que habitantes no país. Né? Então, assim, receber, obviamente, um disparo de um SMS, uma linha digitável de cobrança, com acionamento para que ele vá a determinado site. Se ele quiser, lá na rua dele, com certeza tem uma lan house. Essas lan houses, ou ele tem ali um acesso para um meio digital junto a um parente, etc., ele terá condições, naturalmente, de fazer essa negociação, é um exemplo, né? Assim como, obviamente, a utilização de pequenas empresas para as nossas soluções, com o processo de inclusão no SPC, a escolha dessa informação, desse dado, tudo isso é aplicável para empresas, independentemente da sua região, da sua cidade, do seu tamanho. Tá bom? Perfeito, Ronaldo. E aí tem uma pergunta da Helena para o Bruno. Se deve-se incluir na base de dados do SPC Brasil o total do débito do cliente, incluindo juros e multa, ou se apenas o valor do débito. Qual recomendação você faz, Bruno? Bom, eu sei que depois eu vou pedir o apoio da minha amiga doutora Vivian, mas vou me atrever a responder, né, porque acho que é uma dúvida comum. Né? A nossa orientação é que se inclua o valor original da dívida. Né? O valor que você tem o lastro lá para comprovar o vencimento, o valor da dívida. A multa e juros, ela é uma renegociação, né, após aí o contato, a procura. Mas a nossa instrução é que se registre o valor original. Certo, doutora? Certíssimo, Bruno. O melhor é que seja feito o registro pelo valor original e por parcela vencida. Por quê? Porque multa você vai aplicar uma vez só. Os juros, eles são correntes, né? E se você fixa juros em determinado momento, no mês seguinte aquilo já está desatualizado. Não significa que porque você fez o registro sem multa e juros, você não possa cobrar multa e juros. Você pode cobrar multa e juros normalmente, independente desse registro considerar essa multa e esses juros ou não. E a importância de você fazer o registro por parcela é que você facilita aí o processo de negociação, de pagamento, você já recebe uma parcela e retira só aquela parcela, as demais elas continuam na base, né? Quando você junta tudo isso num registro único, você perde essa flexibilidade na hora de fazer a sua cobrança e a sua negociação com o seu devedor. Vou aproveitar a deixa da doutora Vivian, Michel, e dizer que depois de fazer a inclusão na base com o valor principal da dívida, né, utiliza a nossa plataforma de negociação de dívida online, parametrizando os juros e a multa lá. É isso aí. E aí, Ronaldo, acho que essa sua resposta vai bem de encontro à pergunta do Pablo Juan. Ele gostaria de saber qual a indicação do SPC Brasil para cobrar as dívidas, sendo que as pessoas não serão negativadas. Como saberemos, né, se estarão inadimplentes? E também indicações de relacionamento para tratar as pessoas da melhor forma possível durante esse período da pandemia. E quais canais de recuperação de dívidas o cliente vai poder negociar conosco, né? No caso, o SPC Brasil com a empresa parametrizando esse processo. Bom, aí, Ronaldo, se você quiser fazer um comentário, mas eu já adianto aqui para o Pablo que essa resposta do Ronaldo, onde ele pode negociar conosco por meio das nossas plataformas de negociação, é um caminho que você pode parametrizar aí na sua cobrança, e com relação ao registro da dívida, ele vai acontecer. O que muda agora é a data de disponibilização desse registro, né? Que vai variar de acordo aí com as sanções presenciais com relação ao PL 675, certo, Ronaldo, Vívia, Bruno? Então, eu não sei a hora que o Pablo entrou na nossa live, mas posteriormente nossa live ficará gravada, né, no nosso Facebook, para que o pessoal possa acessar, assistir. E, na verdade, todas essas nossas soluções aí poderão ser utilizadas com o processo de recuperação. Né? Não necessariamente você parte do processo de uma inclusão de registros para poder fazer uma recuperação, embora não exista um impeditivo para você fazer essa inclusão na nossa base de dados ainda, né? A questão aí é o tempo de disponibilização do registro na base, na informação, mas você pode usar a nossa plataforma de negociação de dívida online, como foi falado, pode ser o disparo de um SMS com um foco, com uma linguagem para fazer a cobrança desse devedor, o disparo de um e-mail, o disparo de uma carta campanha, informando para ele, obviamente, sobre a dívida que ele tem e as facilidades que ele tem de pagamento. Ou seja, todas as nossas soluções, elas
também permitem uma estratégia de recuperação. E, obviamente, dependendo aí da quantidade de devedores que existam na base de dados da empresa, a gente submete a um processo de escoragem, ou seja, de identificação do potencial de pagamento para entender e orientar o empresário sobre qual é o melhor cronograma de cobrança, ou seja, a melhor régua de cobrança para as dívidas. Isso. E para a doutora Vivian, a Nara pergunta, né? Após a aprovação do PL, sabendo que o registro não irá aparecer por 90 dias, o lojista ele vai poder incluir normalmente? Bem, então vamos explicar bem aqui o que é uma inclusão de registro, né? Porque senão vocês podem até ter a impressão de que nós não vamos cumprir a lei. Isso não vai acontecer. Quando você informa ao SPC Brasil a existência de uma inadimplência, qual é o processo? E o Michel depois vai me corrigir se eu estiver errada, sem nenhum problema. Mas o processo nós recebemos essa solicitação, nós enviamos uma carta, porque ou um SMS, ou um e-mail, né? A lei não fala qual é a forma, a lei fala que a pessoa tem que ser comunicada. E os tribunais já entenderam que essa comunicação tem que ser prévia. Então, esse registro, ele fica aqui, essa solicitação de registro, que a gente aqui está chamando de inclusão, mas ela é uma solicitação de registro, ela já fica aqui aguardando que essa comunicação seja emitida e aguardando um prazo para que esse registro possa ser disponibilizado ao mercado. A lei, ela não vai impedir que nós encaminhemos, por exemplo, esse comunicado, até porque esse comunicado é importantíssimo para o próprio devedor. Esse comunicado ele foi criado pelo Código de Defesa do Consumidor exatamente em benefício do devedor. É importante que ele receba esse comunicado por qualquer que seja o meio. Então, nós continuaremos recebendo o que a gente chama de inclusões, né? Mas, na verdade, é uma solicitação de inclusão, a gente continua recebendo, nós continuamos enviando os comunicados e o cliente vai escolher qual é a régua a ser usada, então ele escolhe se é um comunicado por SMS, se é uma carta física, se é um e-mail, ele vai fazer isso da maneira como ele quiser, da maneira mais humanizada possível nesse momento de pandemia, e esse registro ele só vai ser, então, mostrado ao mercado, disponibilizado na base, né? Que aí é o que a gente chama de inclusão, mas isso aqui para a gente já é disponibilização na base, né? Aí ele só vai ser comunicado depois de 90 dias. Deu para entender? Então, o processo, ele continua acontecendo, até porque nós temos aqui etapas que são importantíssimas e que beneficiam o próprio devedor. É importante o devedor saber o que está acontecendo, porque os 90 dias vão passar e ele precisa estar preparado para quando esse momento chegar, ao invés de ser bombardeado com um monte de registros no final dos 90 dias, né? Então, é importante para ele essa previsibilidade. E para o lojista, também é importante manter a rotina de inclusão, e aqui inclusão significa encaminhar para o SPC Brasil essa solicitação de inclusão para que nós possamos disparar o processo de comunicação. Por quê? Porque esse prazo, ele sempre vai acontecer. Então, se ele deixar para fazer isso só após os 90 dias, aí é que nós vamos mandar a comunicação pelo meio que ele determinar, conforme a sua política de crédito, e vamos ter que esperar um prazo que é natural, um prazo de 10 dias, para que esse registro seja disponibilizado na base. Ou seja, se o cliente demora a dar o start nesse processo, o que vai acontecer é que ele vai não ter um prazo de 90 dias de espera, ele vai acabar tendo um prazo de 100, cento e poucos dias, né? Porque tem estados que têm prazos diferentes. Fui clara, Michel? É isso mesmo. E a importância do registro é apoiar essas empresas na recuperação do débito, principalmente por conta da força da marca do SPC, né? E principalmente para o consumidor se organizar financeiramente para entrar em contato com esse credor, tentar trabalhar uma renegociação desse débito, uma renegociação dessa dívida, para que o nome dele não fique não seja disponibilizado esse registro, né, em seu CPF, e ele acaba ficando com uma restrição ativa para todo o mercado.
Então, é super importante trabalhar essa comunicação com o consumidor, como a própria Vivian disse, né, para que ele possa tomar ciência desse registro e correr atrás de uma renegociação. Inclusive, os textos das cartas do SPC Brasil, ele está trabalhando muito, muito fortemente essa questão indicando o consumidor a entrar em contato com o credor, para trabalhar uma renegociação desse débito, para não ficar com uma restrição no mercado e atrapalhar isso à saúde financeira. E falando um pouco da atuação do SPC Brasil, que é um especialista aí em inteligência de dados e em cobrança e recuperação de crédito, o Bruno e o Ronaldo trouxeram aqui para nós alguns exemplos de resultado que as empresas tiveram utilizando aí a nossa solução de régua de cobrança. Então eu passo a bola aí para o Bruno e para o Ronaldo para que possa apresentar esses dois cases aí de empresas que tiveram uma recuperação bem assertiva aí utilizando as soluções SPC Brasil. Bem, a gente trouxe aí 2 exemplos de grandes empresas que tinham uma carteira grande de devedores. Nesse primeiro exemplo que a gente demonstra, era uma operação de private label, né? Uma operação aí com uma carteira com 120 dias de atraso, ticket médio de R$625. Nós fizemos um processo de enriquecimento de e-mail celular. A gente teve aí 40% de entrega confirmada. E, nesse processo, uma recuperação de 30 milhões foram recuperados ou renegociados. E o investimento foi um investimento. Quando você coloca, obviamente, essas soluções e compara com o ticket médio das empresas que vendem bens de consumo e tudo mais, ou seja, o custo da nossa solução ele é infinitamente mais baixo do que proporcionalmente um ticket médio. Então, você tem um investimento aí, para cada R$1 investido, você tem R$100 recuperados, é um investimento super baixo perante aí o resultado operacional da solução. No outro exemplo, né, a gente tem aí uma carteira um pouco mais antiga, né, uma carteira com 210 dias de atraso, ticket médio de R$915, é um ticket médio mais alto. A gente teve confirmado pelas operadoras, né, 98% das mensagens enviadas foram abertas, ou seja, uma extrema ação aí no meio digital em relação à questão do acionamento desse devedor por um outro meio que não foi uma carta física. E também, obviamente, num cenário já dentro da pandemia, ou seja, início do processo de quarentena, já em março, a gente com uma recuperação também a cada R$1 investido, R$52 recuperados, totalizando aí nessa carteira 14 milhões de dívidas baixadas. Então, são 2 grandes exemplos de empresas naturalmente grandes, mas são aplicáveis proporcionalmente ao tamanho de cada empresa. A referência, aí, na verdade, é o ticket médio do valor da dívida e o valor investido. Então, proporcionalize isso daí para a empresa de vocês, que vocês estão nos assistindo, né, seja um ticket médio aí de R$900, R$600, R$300, que seja, R$100, quando você coloca e faz essa conta, com certeza, utilizando aí todo o nosso ferramental, seja o Collection Score, seja o score de recuperação, o envio do SMS, o envio do e-mail, o processo de inclusão na base, tudo isso gera uma recuperação estrondosa. E muitas vezes você está no universo tradicional aí, no processo de cobrança, e não enxerga essa ação digitalizada como nós estamos aí ofertando ao mercado. É isso aí, Ronaldo, isso vai muito de encontro à pergunta do Pablo, né? Qual dica que a gente passa aí para a nossa audiência de implantar rotinas de cobrança com os clientes, principalmente com foco nas classes C e D? Eu acho que esse exemplo é bem forte, porque ele mostra que mesmo o consumidor, né, das classes C, D e E, ele tem uma propensão sim para pagamento, e aí os resultados falam por si, né? Esses resultados aí são bem expressivos aí para quem trabalhou com a nossa recuperação. E aí tem uma pergunta da Valéria, se os disparos por SMS são automatizados pelo SPC. Sim, Valéria, são automatizados pelo SPC Brasil. A gente automatiza esse processo de acordo com a sua necessidade. Então, a gente vai parametrizar o sistema considerando as suas políticas para relacionamento com esse consumidor, tudo bem? Bom, pessoal... Deixa eu só fazer uma referência que eu acho que, claro. Acho que é importante, até já estamos caminhando aí para a finalização, acho que se a gente tivesse que tangibilizar tudo que foi falado
nessa praticamente 1 hora de live, acho que a gente se resume a esses dois slides que foram apresentados aí pelo Ronaldo, né, que são as soluções customizadas, tudo isso que nós falamos, só que isso tangibilizado de uma forma prática, né, já em operação. Então, nota-se que a gente está falando aqui de investimentos, né, que é 1 para 100 no primeiro case, e esse de 1 para 52, ou seja, a cada R$ 1 investido em ações dessas soluções de cobrança, a empresa 1 recebeu R$ 100 de volta. Para cada R$ 1 investido em ações de cobrança, e aqui o investimento em ações, seja no collection, seja no enriquecimento de dados, seja na régua, seja na automatização da cobrança, isso aqui é um combo que foi customizado para essas duas empresas. Então, para a segunda, a cada R$ 1 investido nesse mix de soluções, ela recuperou R$ 52. Tá? Então, isso aqui é na prática, a gente mostrando, né, tudo que foi falado, e aí, né, não é papo de vendedor, né? Tá aqui dois, né, eu e o Ronaldo, mas aqui a gente está tangibilizando, de fato, a capacidade, né, da relação custo-benefício das soluções. Então, são duas empresas, né, que são cases recentes, né? Uma recuperou para cada R$ 1 investido 100 e a outra recuperou para cada R$ 1 investido 52. Eu acho que se a gente tangibiliza talvez praticamente tudo que foi discutido aqui em relação a esses desafios de cobrança, principalmente nesse período que a gente vive. É isso aí, Bruno. Bom, pessoal, e antes de encerrar aqui a nossa live, todas as perguntas que vocês mandaram a gente vai responder, tá? E responder para todos. Essa live ela vai ficar disponível tanto em nosso Facebook quanto nos nossos canais de YouTube. E aí a gente agradece aí toda a audiência que acompanhou aqui conosco essa live para conhecer um pouquinho mais das soluções do SPC Brasil, conhecer um pouquinho mais do que as empresas estão trabalhando, né, para recuperar suas dívidas aí, principalmente nessa pandemia do Covid-19. E os nossos canais estão à disposição de todos, tanto o site do spcbrasil.org.br, as nossas páginas no Facebook, Instagram e também no YouTube. Então, podem nos acionar que a gente vai apoiar todos vocês no que precisarem para ajudar aí nas suas ações de cobrança. E aí eu deixo aí os recados finais aí dos participantes, Ronaldo, Vivian, Bruno, e já deixo aqui de antemão meu muito obrigado por essa audiência e pela participação de todos. Vivian, bom, você. Doutora. Meus colegas são muito gentis. Gente, eu queria agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, né? Já passamos de meio-dia, estamos entrando na parte da tarde. Foi ótimo esse nosso papo. É importante que a gente entenda, às vezes a gente fala de lei e a gente fica assustado. É importante a gente entender o impacto da legislação sobre as operações. Vieram aí perguntas sobre como eu vou fazer análise de crédito com esses registros suspensos, né? Realmente as opções elas ficam reduzidas, o que significa que você precisa buscar outras soluções, né? E graças a Deus a gente tem aí um time preparado, uma empresa que tem condição de dar para vocês a solução que vocês precisam nesse momento. Qualquer dúvida podem encaminhar e eu tenho certeza que isso vai ser direcionado para o jurídico, se a dúvida for de origem legal, né? Se for uma dúvida jurídica, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, Michel, muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Ronaldo, pela oportunidade de dividir mais esse time, né? De participar de mais esse time com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, eu também gostaria de agradecer, né? Primeiro, um prazer dividir o painel aí com amigos, né? E amiga. E, enfim, acho que mais um aprendizado, né? Tem sido muitos aí ultimamente. Infelizmente, ainda não podemos estar presente ainda, fazendo as visitas, estar em contato presencial com os nossos clientes, parceiros. Então, até em momentos, né, como esse, a gente tem que nos reinventar e fazer diferente. Então, é uma forma diferente de estar presente, né? Espero, né, ter contribuído com todos que nos assistiram e agradeço, né,
a disponibilidade de todos em prestigiar essa nossa live. Então, obrigado também, Michel, Ronaldo, doutora Vivian, e foi um prazer estar compartilhando com vocês aqui, né, essas informações. Bem, eu agradeço, obrigado a todos, né, por terem vindo nos escutar. Esperamos ter contribuído aí com o dia a dia de vocês, com o conhecimento e, obviamente, com a melhoria dos processos operacionais, independente da organização que vocês trabalhem. Nosso objetivo, de fato, é impulsionar os resultados das organizações, independentemente se é no processo de recuperação, mas lembrando também que nós temos soluções para a área de análise de crédito e risco, para auxiliar as empresas na identificação de potenciais novos consumidores para a sua empresa. Nós somos uma autoridade certificadora da certificação digital, então, nesse momento, é extremamente relevante que vocês, de fato, estejam devidamente preparados e certificados digitalmente, então nos procurem para isso, e para as ações de relacionamento com a sua carteira de clientes, para as suas ações de gestão de carteira em relação à renovação do processo de crédito dos seus clientes, e fica aí mais essa finalização, um agradecimento também aos nossos colegas, aos meus colegas, que também a cada momento de conversa como essa, a gente aprende mais um pouco, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Michel, pela condução, que foi excelente, extremamente profissional, e agradeço também àqueles que vão ver a nossa live gravada, né? Porque se ficaram até o finalzinho, também receberão aí esse agradecimento. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Utilizem os nossos canais para relacionamento com o SPC Brasil. E uma ótima tarde a todos. Até mais. Obrigado.